Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. A gente veio de um vídeo muito bom. Nós somos do canal Caim e Abel. A gente fala sobre conspirações, sobre filmes e séries, sobre a nossa opinião. E E a estamos gente com fome. critica. Estamos com fome. A gente tava falando sobre comida agora há pouco. A gente veio de outro vídeo, no intervalo a gente falou sobre comida. Nossa, velho. E a gente fala também, a gente questiona algumas religiões e tudo mais, né? Principalmente a do cristianismo, no geral, assim, não é todo mundo, mas da que é mais forte aqui no Brasil e tudo mais. E a gente fala também, a gente indaga e também a gente te provoca sobre verdades que você talvez achava que era verdade, e nós também, mas talvez não sejam verdades. Ou será que não? É, é isso. A gente agora vamos começar um vídeo sobre sociedades secretas ou sobre preconceitos que a visão geral ocidental, né, principalmente da América Latina, que é católico-cristã, apostólico-romana, ou etc., sei lá o que for, acha que maçonaria sobre satanismo, acha que bruxos realmente sacrificam crianças e tudo mais, que magos fazem isso e tudo mais, blá 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 blá. E se você viu o vídeo sobre simbolismo que a gente fez, se eu não me engano, acho que é a parte um e tudo mais. Ele vai casar muito bem com esse vídeo aqui. Vai fazer uma dobradinha muito boa. E outro vídeo que vai casar muito bem é o do 13/Atlas. Procura aqui no canal, bem legal, comenta, compartilha, dá sugestão. E outro vídeo que vai casar muito bem também é sobre a Suméria e manipulação genética, que o Claudio falou com a maestria, muito bem sobre ele. E o livro que eu fiquei de mostrar daquele vídeo sobre simbolismo era esse aqui, do Robert Lomas, ó. Esse aqui, Robert Lomas, O Muito Poder bonito. Secreto dos Símbolos Maçônicos. Bonito. Ele é muito bom. Ele não fala especificamente sobre os símbolos, mas fala como o ser humano foi adaptando símbolos para criarem raciocínios e emoções em você sem você perceber. É bem legal. Tudo que a gente vai falar é baseado em livros e em estudos que a gente teve na vida toda, tá? Então, pode ser que a gente fale baseado nesses livros aqui do Robert Lomas, sobre o rito escocês antigo e aceito do primeiro ao terceiro grau, ao 33º grau. Só não tem palavra de passe, que aí também não, né? Não dá, né? E dicionário da maçonaria, tá? De A a Z. Tudo isso que a gente vai falar, tanto eu quanto o Cláudio, é baseado nessas coisas, tá bom? E quer abrir esse assunto, cara? Podemos abrir com uma coisa que às vezes me incomoda. É o preconceito. O preconceito me incomoda muito sobre essas escolas iniciáticas, tanto maçonaria quanto Rosa Cruz. E como começar bem falando isso? Pessoal, a gente pode começar falando o seguinte: a gente só pode ter uma ideia, uma conclusão sobre um determinado assunto a partir do momento que a gente vive assunto ou estuda sobre aquele assunto. Como o Lucas mostrou aí, em questão de didática, a gente já estudou sobre esse assunto, e questão de vivência, também, também. Não vou entrar em detalhes, mas eu conheço bem a Rosa Cruz, já conheci bastante bem também a maçonaria pessoalmente, sem entrar em detalhes. A gente vai tentar explicar aqui o feijão com arroz, né? Então vamos lá. O primeiro tema interessante: todo maçom, ou todo Rosa Cruz, ou todo Gondesdal, ele é satânico, ele adora o diabo, ele adora o Satanás. Então, pessoal, não, não, tem nada a ver com isso. É a mesma coisa de eu falar para os senhores que todo pastor, ele é um bom pastor. Todo pastor, ele segue o dogma correto de Cristo. Eu acho que não, né? Todo E pai assim de como santo, todo né, também é um bom pai pai de de santo. santo, todo pai de santo, ele trabalha com a verdade? Não. Eu costumo dizer assim: a maçonaria, eu vou puxar por enquanto pela maçonaria, tá, rapaziada? A maçonaria, ela tem os seus ritos aceitos.
Os que eu conheço, os que eu conheço são o rito escocês antigo, o rito York e o rito Adoreiramita. O rito York é um rito que foi aceito, se eu não me engano, deve ter aqui no Brasil, mas é muito frequente ali nos Estados Unidos. O rito escocês antigo é muito aceito aqui no Brasil. E o rito Adoreiramita tem no Brasil também, mas o rito Adoreiramita, se eu não me engano, tá, pessoal, é uma maçonaria um pouco mais cristã, tá? Um pouco mais cristã. É um rito muito bom também, né? E o que é rito, Cláudio? Rito é como se fosse dogmas dentro da egrégora. Dentro da egrégora. Por exemplo, trazendo aqui para o cristianismo para vocês entenderem. Quando a gente vai falar de uma igreja Assembleia de Deus, a igreja Assembleia de Deus ela acredita no Antigo Testamento em que diz nos dons espirituais, os dons de cura, os dons de profecia, dons de línguas, mas só que comparando com a igreja Assembleia, com a igreja batista ou presbiteriana, a igreja presbiteriana ela não acredita nos dons, tá? E não acredita no batismo nas águas dessa forma. O batismo das águas é diferente. Então, a gente pode dizer que a igreja Assembleia de Deus e a batista e a presbiteriana são a mesma igreja? Não. Elas têm um núcleo principal. Qual é o núcleo principal, pessoal? É Jesus, é Deus, né? Mas tem umas dessas igrejas não acredita nem no Espírito Santo, se a gente for entrar na profundidade. Só acredita em Jesus e em Javé. Então, é certo eu falar toda a maçonaria é satânica? Não é certo. Tem maçonaria satânica, Cláudio? Olha, é complicado, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque o que a maçonaria é? A maçonaria é a imagem do homem que é o líder ali, o grão-mestre, né? Que está ali representando. Mas a gente tem que entender que a maçonaria é um assunto mais complexo. Por quê? Porque existe maçonaria regular e a irregular. A regular é que está ligada ao Grande Ocidente, né? A grande loja do Ocidente. E a irregular são maçonarias criadas por ex-maçons ou maçons que saíram por algum motivo da grande loja do Oriente e abriram sua própria maçonaria com um grupo. É como se fosse um presbítero que sai da igreja que ele está frequentando e abre uma igrejinha na porta de garagem dele, entendeu? E começa a louvar ali a Deus, a cultuar o seu Deus. Então, é muito complicado você ter um domínio sobre o que é a maçonaria em geral. Mas a gente tem como ter uma visão de como é a maçonaria regular, que é ligada à grande loja do Ocidente. Então, no próprio site da loja, vai dizer ali algumas coisas, né? Os ritos que permite ali ser aceito. O que é rito? Rito, para alguns aí, né? O que é o rito? O rito são rituais satânicos? Não. Rito, a gente comparando de novo, com o cristão ou com um bandista, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, rapaziada, querendo ou não, vocês aceitando ou não, é um rito. É um rito de trazer a lembrança de Cristo. Quando você está comendo ali do pão, bebendo do vinho como sangue, ali tendo uma comunhão entre seus irmãos e com o próprio Cristo, isso é um rito. Então, quando a gente fala maçonarias do rito escocês antigo, quer dizer que ela tem uns rituais dessa época, dos escoceses antigos. O que eles faziam? Mas o que eles fazem, Cláudio? Aí é outra coisa mesmo. Aí você se torna maçom que você vai saber, né? É que nem mas na igreja, Cláudio, a gente sabe o que eles estão fazendo ali é sobre Cristo, tal. Então, sim, mas você sabe sobre esse rito na igreja. Quando antigamente as igrejas tinham tipo um grupo de oração que faziam certos
jejuns, se privavam de certas coisas. E o povo sabia o que eles faziam? Não. O que eles faziam ali entre aquela turma, para um certo objetivo. Então, tem certas coisas na maçonaria que você só vai saber você entrando. E mesmo você entrando, lá tem uma questão de graus, né? Então, cada grau é revelada uma verdade, abre aspas, uma verdade sobre a egrégora e sobre as coisas que a egrégora prega, dependendo, de novo eu falo, dependendo do rito que ela segue, né? Então, eu vou pausar um pouquinho aqui, falei um pouco de maçonaria para vocês entenderem que não precisa ter esse preconceito. Eu não estou aqui falando que a maçonaria não tem alguma maçonaria que não adore Lúcifer, ou Satanás, ou Baal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nem todas fazem isso. É como tem cristão também que está na igreja, mas vai lá na oração para pedir coisa ruim para os outros. Pô. Como tem pastor, eu não vou falar aqui certa igreja, que vocês sabem qual que eu estou falando, que chega na oração ali e fala que quer que Deus mate seus inimigos, que fazem eles ser humilhados, que fazem eles ser destroçados. Ah, que isso, Claudio, isso é possível. Não é impossível, porque se o pastor faz isso, antigamente no Antigo Testamento os profetas também pregavam isso. E Davi mesmo quis fazer isso. Davi mesmo tirou vida dos inimigos de Deus. E isso foi uma coisa satânica? Não, foi de Deus. Do Deus da Bíblia. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o ato de demonizar, de falar que é do diabo, algo é diabólico, não vem de um simples ritual, mas sim da sua intenção que você quer fazer naquela egrégora. Se você quer entrar nessa egrégora para fazer o bem, você vai fazer o bem. Ninguém vai te forçar a fazer o mal. Certo? Ninguém vai te forçar. Claro que vocês têm que entender que a maçonaria é uma egrégora que você passa por certos testes e você, como homem, você tem que ter palavra. Você está se unindo a uma coisa que para ter comunhão de verdade, não é para brincar. Hoje eu quero ser maçom, amanhã eu não quero ser maçom. Não funciona assim. Não é bagunça, que nem hoje, infelizmente, a igreja cristã. Hoje eu sou batizado, hoje eu sou cristão, amanhã eu não sou. Não é assim. E isso a gente pode comparar também com a religião islâmica. Ah, hoje eu sou de Maomé, amanhã eu não sou de Maomé. Não existe isso. Para com isso. Isso aqui é só no Brasil. A bagunça é só aqui. De brincar de ser cristão. Então, essa questão da maçonaria ser muito radical, isso não é ser radical, isso é ser sério. Isso é ser sério, porque outras religiões antigas levam muito a sério com o compromisso de a pessoa adentrar elas, de elas se converterem a elas, de elas passarem por um ritual de conversão. E todos, mas para entrar na maçonaria tem que passar por um ritual macabro. Toda egrégora ou religião tem que passar por um ritual para entrar. Você, para entrar para a igreja, você tem que se batizar, pô. É um ritual, meu irmão. Para desse preconceito. Para com esse preconceito. Vou deixar agora o Lucas falar um pouco aí, meu amigo. Bora. Uma coisa que pouca gente fala sobre, especificamente sobre a maçonaria, é que na verdade não, reza a lenda, né, dos ritos maçônicos, que ela realmente surgiu na época do Templo de Salomão com Irã Abif. E por incrível que pareça, cara, se tu pesquisar aí, eu tô na tela, sei lá, eu não lembro aonde no versículo da Bíblia que ele aparece, mas ele tá lá, Irã Abif. Eu não lembro se é Samuel, eu não lembro, mas ele aparece. Salomão chama ele. A lenda é a seguinte: Salomão chama ele porque Salomão tem o conhecimento de tudo, tudo do mundo e tudo mais, mas Salomão não sabe fazer. Ele tem que chamar um engenheiro, um pedreiro, um arquiteto para fazer. E esse cara é Irã Abif. Pesquisa aí, comenta. Tá na Bíblia. Eu só não lembro o número, se é segunda Reis, primeira Reis ou Samuel, eu não lembro. Mas tá lá, Irã Abif. Esse foi o cara, reza a lenda. Acredito que já existia há não sei quantos milhares de anos isso já. Mas o ponto inicial, ponto zero, começou em Irã Abif, dentro do Templo de Salomão. Mas pedreiro, engenheiro, tudo mais. Porque se você não sabe,
A maçonaria realmente começou com engenheiros e com pedreiros, cara. Por quê? Os três pilares básicos da maçonaria, que pouca gente fala quando se trata de maçonaria. Só falam de ritual, um monte de coisa, mas ninguém fala sobre os fundamentos da maçonaria. O esquadro, o nível e o prumo. Por quê? Por quê? Pedreiro, engenheiro, eles trabalham com, tentam encaixar a perfeição nas coisas. Irã Abif veio trazendo isso dentro, ele tinha uma clã dentro dos engenheiros e pedreiros dentro do Templo de Salomão. Infelizmente, aqui no Ocidente, na América Latina, no Brasil, infelizmente a gente tem a profissão de pedreiro como alguém pobre, como alguém de baixa renda. Só que se você perceber a magnitude das construções no passado, o detalhamento, a beleza, a Beleza. magnitude, você vê que pedreiro não era qualquer um não, meu amigo. O detalhe, Eram talhado. os caras, arquiteto, engenheiro, pedreiro, eles eram artesãos supremos e soberanos, praticamente príncipes. Os caras mandavam lá. E dentro eles tinham uma sociedade secreta, que foi um dos primórdios da maçonaria. E quando eu disse lá, um dos fundamentos, um, dois, tem vários, que é o prumo, que aparece, né? Aparece o compasso lá, né? Aparece lá o esquadro e aparece um compasso, né? No símbolo da maçonaria. Um desses principais fundamentos realmente é o esquadro, né? O nível e o prumo. Um, dois. Tem um compasso também. Mas por quê? Eles acreditavam, dentro dessa sociedade secreta ali dentro de Salomão, que eu acredito que Salomão também participou, ou não, depois vocês pesquisem, mas Irã Bif. Eles acreditavam que assim como o prumo, ele vai deixar a parede reta em 90 graus ali certinho, o homem, ele consegue, através do conhecimento específico, ele consegue ter a retidão. Ele consegue, não importa as dificuldades da vida. Alguém vai te perguntar, pô, você tá lascado aí, não sei o que. Fala, não, pô, igual aquela mulher da Bíblia, vai tudo bem. Você é reto. Você é reto. Você é curto, direto e reto. Você não importa o que aconteça na vida, você permanece reto. É o prumo. É o que nivela o muro. E agora o nível. Dentro desses fundamentos, eles acreditam que todo ser humano tem a capacidade e o potencial de realmente se nivelar. Eu vou chegar no saldo final disso. Conseguem chegar, que todo mundo é a mesma coisa, que eles têm que tratar todo mundo da mesma forma, com respeito e tudo mais. Olha só que bonito. Tá um pouco diferente, né, do que vocês achavam, né, de satanismo, né? Isso é só o fundamento, um dos fundamentos. Tava começando a ficar diferente, não tá, rapaziada? Tá começando, né? Que é o conhecimento ele te liberta, cara. O conhecimento ele te liberta, o nível. Tem que nivelar todo mundo, não, mano. Agir todo mundo igual, tem que ser justo com todo mundo. Se é um pra um, tem que ser pra todo mundo. E isso é pra eles, ó, né? E o esquadro, cara. Sabe o canto da parede, das paredes? Reta, em 90 graus. Por quê? Seu caminho tem que ser de retidão, ó, 90 graus. É sim ou não. A própria Bíblia tem alguma coisa escrita sobre isso. Sim, Não sim, não, tem não. talvez. Não tem talvez, é reto. Ângulo reto. Agora, por que disso? Reza a lenda que a galera do clã oculto de Irã Abif dentro do Templo de Salomão, eles acreditavam que o homem tem a capacidade dentro de si mesmo, alinhada com o microcosmo dentro de si e com o macrocosmo do universo, de se transformar num cubo perfeito. Nível, esquadro, saca? Prumo, isso tudo vai transformar uma massa disforme em um cubo perfeito. Agora, vocês podem não estar entendendo. Lembra de Vingadores na Marvel? O Tesseract? Ele é um cubo o quê? Perfeito. Perfeito. Lembram disso? Depois ele virou uma joia do infinito. Aí é Lá uma dentro, quando quebra ele, outra coisa transcendental, mas ele faz a viagem do espaço-tempo, não faz? como cu. Faz, Lucas, faz. Por quê? Isso não é à toa. Tem um vídeo no YouTube muito maneiro do Carl Sagan, um cientista que ficou muito popular, que a ciência fala sobre o Tesseract, sobre as dimensões. A ciência tá aí no YouTube, procura Carl Sagan. Ele fala sobre o Tesseract, sobre todas as dimensões. A ciência fala. E a maçonaria, em sua infinita sabedoria, ela tem as ferramentas. Através disso, isso são só princípios básicos para viver em sociedade. Se você pensar em termos sociológicos, humanos, esqueci o nome sobre o estudo do homem. Esqueci agora. Comenta aí. Ajuda comentando. Mas sobre transformar o homem em um cubo perfeito. Através disso,
o homem consegue contato com algo muito superior que é o universo. O Tesseract ele faz a viagem do tempo, ele não abre aquela coisa, aquela ponte do Raidon, né, Portal, né? né, e tudo mais. Uma das coisas que aparecem lá, o homem ele tem essa capacidade de se ligar com o macrocosmo. Não são todos, né? Mas ele tem essa capacidade. E a maçonaria, ela realmente ela quer te nivelar, nível, prumo, Amplificar esquadro. isso. Um dos fundamentos, tem vários outros, mas o mais básico é esse, porque ela acredita que o homem, nessa massa disforme, sem forma e vazia, ele pode virar um cubo perfeito. Ele pode virar, em outras palavras, se você quer trazer para a cultura pop e tudo mais, que é mais fácil de entender, né? Em outras palavras, ele pode virar um tesseract, cara. Ele pode virar um ser supremo de realmente de contato absoluto com o macrocosmo. Ser uno, né? Ser uno, um só com isso. Um Isso microdeus. e isso, em outras palavras, já destrói o que você realmente chegou todo armado aqui nesse vídeo ou não, sobre satanista, não sei o que. Cara, tá bem diferente agora, né? Agora, dois pontos que eu queria ressaltar. Mas tem rituais, não sei o que, tudo mais. Agora eu vou falar com os meus colegas do Ocidente, aqui América Latina, Brasil, no geral, da religião cristianismo. Mas tem. Essas sociedades têm rituais, não sei o que. Cara, a Santa Ceia é um ritual, cara, se você não sabe. Como a gente tá muito bem. Infelizmente, a gente tá muito bem fundamentado desde criancinha em hóstia. Na Igreja Católica, em hóstia, água benta. Na Igreja cristã evangélica, blá blá blá. Em vinho, lembrar o pão. Isso está entranhado no Ocidente da América Latina, no Brasil aqui, está muito entranhado, que a gente não enxerga isso como ritual, cara. Só que, meu amigo, isso é ritual, cara. Isso é magia. Pega isso que você está fazendo e coloca em outra religião e me diz você, que é cristão, se você não vai achar esquisito. Mas não sei porque tu cresceu aprendendo isso, cara. Tá no teu sangue já. Infelizmente, é o poder da cultura desde criança. Mas se tu recortar isso, colocar em outro cenário, você vai ver, caraca, velho, é macumba, é magia, que não sei o que. Cara, é magia. É um ritual. E outro lance que vale a pena ressaltar é sobre, igual o Claudio falou, não existe só uma maçonaria. Cada grão-mestre ele vai ditar a sua visão sobre aquele lugar também. E outra coisa, conforme você vai subindo de grau, do primeiro até o 33º, tem outros também. Cada grau desse vai ter acesso a uma outra sociedade secreta ali dentro, cara. São camadas. É uma dentro da outra. Como a Rosa Cruz Amorque também tem a outra, ela tem o tom. Eu posso falar, não tem problema, que é aberta a todo mundo, a informação pelo menos. Tem outra, quando você chega a determinado grau, tem um tom. Quando você chega a determinado outro grau, você é convidado. Por quê? Por quê, cara? Porque a partir do momento que você vai subindo de nível, você mereceu aquilo, cara. Eu tô falando no termo regular, tá? Não tô falando sobre politicagem, porque assim como em outras sociedades tem politicagem também, isso a gente sabe, né? Porque é isso, né? Infelizmente é o ser humano. Mas em termo regular, como o Cláudio estava falando, a princípio tinha que funcionar assim, né? Se você galgou um determinado nível, você realmente mereceu, você estudou, você trabalhou, você provou seu valor e se você provou seu valor, assim como faixa preta, faixa marrom, você é convidado para outras questões, você é convidado para outros círculos sociais. Ou seja, lá dentro, para outros círculos sociais, você tem o valor de participar desses círculos sociais e você tem o valor de participar de outras sociedades secretas dentro dessa que é a secreta. Está apto. Então, então você pode ter acesso a outros documentos que os seres humanos normais não têm, o que é certo, o que é justo, o que é justo, porque você não vai dar tipo de informação pra galera aí, não dá, cara. Você tá vendo, vocês estão vendo o que é a internet na mão do povo, né? O que é ter todas as informações no celular, né? E o próprio Tem Jesus informação dizia, né, infinita. Lucas? Não jogais diamante aos porcos, né? Não dá, entendeu? Não dá, infelizmente. Então, é um assunto que me encanta muito, eu acho muito bom. E o título do vídeo pode ser isso também, o preconceito com sociedade secreta. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, eu acho. Um título de vídeo assim, preconceitos com sociedade secreta. É interessante. Mas fica aí o meu parecer, de alguns são muitos, tá? É muita coisa, é um assunto muito extenso, mas é sobre alguns fundamentos, sobre o que, pô, que a galera de outras religiões acham que isso é ritual, mas acabam participando de ritual todo primeiro domingo do mês na igreja, que é uma Santa Ceia, é um ritual. É magia? É magia, cara.
Só que você tá tão entranhado na sua cultura desde criança que é normal. Entendeu? Eu até entendo você pensar assim. É normal, mas se recorta isso e coloca em outro cenário, você vê que é esquisito. Você vê, caraca, mano, isso é magia, né? É, pô. É magia. E sobre sociedades secretas dentro dos graus também, dentro dessas sociedades secretas. Que, cara, eu realmente aconselho, se você tem interesse, frequenta uma, cara. É legal. Visita. É legal. Você vai abrir tua mente pra muitas coisas. Não precisa participar, não precisa virar membro, nada disso. Mas vai frequentando, cara. Vou indicar aqui a Rosa Cruz Amorque. Na Baixada Fluminense tem várias. Eu não vou citar porque vão acabar descobrindo onde a gente mora. Né? Aconteceu igual o John Lennon, né? Que o fã matou ele. Descobriu onde ele morava e matou ele. Sim. Então, tem na Baixada, né? Se você mora na Baixada, Rio de Janeiro, tem muita Rosa Cruz Amorque, que é aquela que parece aquela fachada meio egípcia. E lá todo sábado é aberto ao público, é para você visitar e conhecer. Então fica aí a dica, porque você acaba conhecendo gente diferente, tá? Gente nova, com outro papo. Você acaba saindo desse papo chato, cara. Que a galera é muito. Infelizmente a galera é muito medíocre. Você acaba saindo desse papo conhecendo uma rede nova de pessoas. Pode até fazer um network se você quiser também. E acaba agregando também, que o conhecimento ele liberta. Não É adianta. isso, pessoal. Pessoal, vocês têm que entender que quem pratica o mal não é o diabo, não é uma entidade, não é um ser. Algum diabo já saiu de algum lugar para te fazer o mal, você viu ele te empurrando, ele te xingando, ele te botando uma doença? Não é bem assim. Ele te dando um tiro, ele roubando sua mochila, roubando seu celular, não é bem assim, é um ser humano. Então a gente tem que entender que uma pessoa com eu não vou falar pessoa má, porque para mim não existe uma pessoa má por completo. O ser humano é tão bom quanto mal. Então quando eu falo pessoa com intenção má, pessoas com intenções de mais existem em qualquer lugar, dentro da Igreja Católica, dentro de um terreiro de umbanda, dentro da maçonaria. A diferença que vai mudar a intensidade desse mal é o quê? Que cargo essa pessoa que está com intenção má, ela tem. Se dentro da igreja, quem está com a intenção má é um pastor, então ele vai causar mais dano dentro da igreja. Mas se é um membro qualquer, sem hierarquia, ele não vai causar muito problema. É que nem na maçonaria. Se um cara ele quer causar um mal e ele é só um membro iniciático, um neófito, ele não vai conseguir muita coisa. Mas se ele é um grau mestre, um cara que já está num grau alto, um grau 33 ou além, ele vai causar um mal maior. Então a questão não é em si a egrégora, mas sim os integrantes dessa egrégora que fazem o mal. É isso. Exatamente. Entendeu? Então fica a indicação, cara. Você conhecer, você estudar. Se você não quiser conhecer de cara, procura assuntos sobre. Procura. Se eu não me engano, tinha um canal que a gente via bastante. Tem canal da Rosa. Vamos para uma mais leve. Tem canal da Rosa Cruz Áurea, que é dos cristãos místicos. Eles estudam muito sobre João, bem interessante. Tem um cara lá, um professor que fala bastante, o Arthur, que é bem maneiro. Ele é psicólogo, psicanalista. Tem Tem uma canal sede no também. Grajaú, né? Tem uma sede aqui no Tem. Grajaú, no Rio de E Janeiro. tem canal também no YouTube, se você não quiser ir assim, ver antes, pra se aprofundar. Da Rosa Cruz Amorque também. Tem programa lá também no YouTube. Tem canais oficiais, é bem legal. Tá? Mas se você quiser ir de cabeça na maçonaria, os caraca, eu te aconselho, nunca se mede a profundidade de um rio com dois pés. Você nunca pode entrar no mar com dois pés. Nunca vai medir a profundidade de uma piscina, do rio, do mar, com dois pés. Nunca. Você nunca faça isso. É o conselho que eu dou. Nunca meça a profundidade de uma piscina, de um rio com dois pés. Bota um pezinho primeiro, vê se a água está gelada, vê qual a profundidade, depois caminha um pouquinho, bota outro pezinho, caminha um pouquinho, fica na borda, vê se não tem perigo, vê se não tem tubarão, vê se não tem ameaça, vê se não tem muita onda. Vai caminhando até chegar no fundo. Sem pressa. E só Tá? entre Bem também se interessante. saber nadar, né? Não vai É, não tenha sem pressa, saber, entendeu? É saber isso, nadar. caraca, esse vídeo ficou grande. Meia horinha de vídeo aí pra vocês, rapaziada. Nem percebi. O assunto é bom, o assunto que a gente Se falava vocês muito lá em 2013, 14, 15. Exatamente. Se vocês gostarem desse assunto aí, a gente pode fazer o segundo vídeo sobre esse assunto, sobre escolas ocultas e iniciáticas, né?
A gente focou aqui nesse vídeo mais na maçonaria, porque a maçonaria aqui tá. Maçonaria e Rosa Cruz, porque elas são as que mais deixam a curiosidade da rapaziada, né? Aí, se quiserem, comentem aí, curtem, fala, dá opinião, para a gente trazer mais sobre a maçonaria da Rosa Cruz. E também tem a Golden Dawn, né? Que o Alistair Crowley, grande Alistair Crowley, Mr. frequentou. Crown. Frequentou. E tinha um grande mago aqui no Brasil também, tá? Que o próprio Aleister Crowley veio ter aulas com ele. Quem será esse mago que ensinou Mr. Aleister Crowley? Quem foi, cara? Eu pergunto agora. Então deixa pro próximo vídeo que tá Próximo quentinho. vídeo, boa. Rapaziada, muito bom jogador. Rapaziada, então se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos que são relacionados a isso também. Tem os simbolismos aqui, tá aí na nossa home do YouTube. Simbolismo tem alguns símbolos ali na capa. A gente fala sobre alguns simbolismos, tá bom? Tem a parte um lá e esse aqui é a parte um também, se quiser. Parte 2, parte 3, comenta aqui, divulga, tá bom? É um assunto que a gente gosta muito, né? É um assunto que a gente conversava muito lá em 2013, 14. Conversava muito sobre também, um dos nossos assuntos favoritos, né? E é isso, no mais, foto pra thumb aqui, nossa. Beijo no coração, tá bom? Passar bem, pessoal.